Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja Deus louvado. Muito boa tarde, irmãos e irmãs. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Santíssima Virgem Maria, aos anjos e santos, por estar aqui com vocês nessa tarde. E também quero agradecer de coração, ao convite do nosso irmão Rony, e agradecer também a cada um de vocês que está presente. Nesse dia, foi nos dado um tema, por providência de Deus, para falarmos um pouco, sobre a doutrina do inferno. A doutrina do inferno. E antes de iniciarmos esse momento, que nós possamos pedir à Santíssima Virgem Maria, que ela possa nos conduzir até Jesus nesse momento de pregação, para que nós tenhamos um terreno fértil em nossos corações, mas não só nesse momento, mas por toda a trajetória de nossa vida. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu o Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciando esse momento de formação, eu quero que você já inicie dessa forma. Olhe para a pessoa, que está do teu lado e diga assim para ela: meu irmão, mantenha acesa a vela, a luz do teu santo batismo. Entenderam? Mantenham acesa a vela do teu santo batismo. Meus amados irmãos, mais do que nunca, nos tempos em que vivenciamos, tempos tão difíceis para vivenciarmos a nossa fé. Eu até falava com um amigo meu, esses dias, ele dizia que hoje é difícil de ser católico até dentro da Igreja Católica, Vivermos a sagrada tradição, vivermos o sagrado magistério, entendermos as sagradas escrituras, tal como foi deixado pelo ensinamento dos apóstolos. É uma luta para sermos católicos, até mesmo dentro do seio da nossa Igreja Católica. Mas, apesar dessas lutas, meus amados irmãos, nós temos também a certeza, nós temos também essa certeza de que a graça de Deus, ela não nos faltará. Ela não nos faltará. E diante disso, nós temos que manter acesa a vela do nosso santo batismo, a luz do nosso santo batismo. Quando nós somos batizados, ou quando nós somos batizados, nós seguramos uma velinha em nossa mão. E essa vela representa a luz de Cristo, que iluminará a nossa vida por toda a trajetória da nossa vida até voltarmos para o Pai. E essa luz, meus amados irmãos, ela tem de ser mantida pela vivência diária dos sacramentos, pela vivência diária de uma intimidade cada vez maior com Deus. E aí, nós temos o seguinte, quando a nossa alma, ela tem uma sede enorme de Deus, ela tem uma sede imensa, incomensurável de Deus. E essa sede de Deus, ela só pode ser saciada pelo próprio Deus. A ponto, meus amados irmãos, de que quando nós buscamos saciar a nossa sede de Deus, com as soluções que o mundo nos dá, com os pecados que o demônio, a vida vem nos trazendo, nós nos enganamos e perdemos esse estado de graça. Uma alma em estado de pecado mortal, ela nutre no mais íntimo do seu interior um ódio, uma inimizade contra Deus. E é isso, meus amados, que nós temos que recuperar a toda vez que caímos em um desses pecados mortais, que nós veremos mais adiante na formação, que o pecado mortal é aquela ação que nós tomamos de forma consciente contra um dos 10 mandamentos.
momentaneamente, meus amados, e até mesmo os santos, quando viviam sobre essa terra, eles não tinham essa dimensão da grande sede que eles tinham de Deus. E também, da mesma forma, os pecadores, eles não têm dimensão do grande ódio que eles nutrem por Deus no seu interior. E quando nós teremos essa dimensão? No momento de nossa morte. O Sagrado Magistério da Igreja Católica nos fala que quando a nossa alma, ela se separa de nosso corpo, no momento de nossa morte, nós teremos o nosso juízo particular. E nesse juízo particular, nós teremos a destinação de nossas almas a partir do julgamento que nós teremos, a partir da decisão que nós teremos diante de Deus. E diante de Deus nós somos o que somos. Não podemos plagiar, não podemos mascarar, não podemos mascarar as nossas atitudes, não podemos mascarar as nossas obras. Nós somos o que somos diante de Deus. E aí, quando passamos por esse momento de julgamento particular, então a alma, quando ela sai do corpo, quando ela é desligada do corpo humano, então ela morre em estado de graça, ela vê, ela pode perceber a dimensão dessa sede que ela tem de Deus. E se uma pessoa morre em estado de santidade, essa pessoa vai ver a Deus face a face, verá a Deus face a face, e ela experimentará de uma felicidade incomensurável, de uma felicidade que não se pode medir. E essa felicidade, meus amados, que pela graça de Deus, que nós possamos pedir, que nós possamos desejar a cada dia, veremos com a graça de Deus, com o nosso esforço, mas muito mais com a graça de Deus. Isso se chama céu, Esse estado de grande felicidade, esse estado de grande alegria, esse estado, algumas pessoas até comparam, por exemplo, vamos dizer aqui, os flamenguistas, que são muitas vezes fanáticos pelo seu time, e veio um Flamengo ganhar um campeonato no Maracanã, E quando sai aquele gol, o gol final, o gol que vai dar a vitória daquele campeonato, existe uma explosão no estádio, Aquela alegria que contagia até mesmo as pessoas que estão assistindo de casa, Eu vi uma vez o Padre Léo fazendo esse comparativo, Ele dizia assim: multiplique aí milhões e milhões de vezes essa alegria de forma continuada. Não chegará nem aos pés da felicidade que é de ver a Deus. Por outro lado, meus amados irmãos, quando morremos em estado de graça, mas não somos santos o suficientes para vermos Deus face a face, então nós veremos, quando morrermos e tivermos as nossas almas desligadas de nosso corpo, nós veremos a Deus. Mas quando nós vermos a Deus, nós perceberemos que Ele, somente Ele, é capaz de saciar a sede que há em nossos corações, que há no mais profundo de nossas almas, mas nós não podemos usufruir de forma plena essa água que sacia de forma plena a nossa sede, que dá a felicidade que tanto buscamos na trajetória de nossa vida. Mas nós necessitamos, quando nós morremos em estado de graça, mas não santos, nós necessitamos de uma purificação para vermos a Deus. E esse estado de purificação se chama purgatório. E hoje nós estamos aqui para falar do inferno. O inferno, meus amados irmãos, é exatamente o contrário de tudo, dessas duas definições que nós acabamos de escutar. Quando alguém morre de forma consciente, em estado de pecado mortal, ou seja, cometeu um pecado mortal. Vejam os 10 mandamentos da lei de Deus, Cometeu um pecado contra um dos 10 mandamentos, de forma consciente, e morreu sem o devido arrependimento. O Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição da Igreja nos fala que essa pessoa
será condenada, né? Será condenada ao inferno. Isso é o que fala o Sagrado Magistério da Igreja. E como é que se dá essa condenação, né? Então, quando essa pessoa, né, morre e a sua alma é levada para diante de Deus, onde acontece o julgamento particular, ela percebe, né? Ela vê a Deus, ela percebe que Deus é capaz de saciar a sua sede de felicidade. Mas, ao mesmo tempo que ela enxerga em Deus, né, esse ser capaz de saciar a sua sede de felicidade, ela percebe que um ódio imenso ao autor dessa água, capaz de tirar a sede que ela tem no mais profundo de sua alma. Então existe uma contradição. A pessoa enxerga a Deus, o sumo bem, a suma felicidade, mas ela vai ver, ela vai enxergar no mais profundo do seu coração, né? No mais profundo do seu coração, no mais profundo de sua alma, um ódio contra Deus que não deixará, né? Lembremos da parábola, né, do rico Epulão e de Lázaro. O que é que o rico dizia, né, quando estava no inferno, né? Pedia que Lázaro viesse dar um pouquinho de água, né? Nem que fosse um pouco de água. Mas Abraão dizia, né? Existe um grande abismo entre nós e você, né? Entre nós e você. E esse grande abismo é exatamente isso. Esse ódio que a pessoa vai semeando contra Deus, e ao morrer nesse estado, né, ela vai perceber, ela percebe que esse ódio não deixará, né, que essa pessoa se aproxime de Deus, que essa pessoa veja a Deus face a face, e por isso não tenha a felicidade plena. Diante disso, meus amados irmãos, né, lembremos das aparições de Fátima. Nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, aconteceu, né, que eu acredito que foi na aparição do mês de agosto de 1917, setembro, agosto de 1917, Nossa Senhora, né, ela abre os braços para os 3 pastorinhos, e quando ela abre os braços para os 3 pastorinhos, né, os biógrafos falam, né, que saem raios de luz por sobre os 3 pastorinhos. E aqueles raios de luz, né, era Nossa Senhora proporcionando uma ação da graça de Deus sobre aquelas 3 crianças. E logo depois que esses raios de luz, né, recaem sobre cada um daqueles 3 pastorinhos, Nossa Senhora apresenta-lhes o inferno. E quando Nossa Senhora apresenta o inferno para os 3 pastorinhos, né, os 3, cada um dos 3, eles são tomados, né, por um zelo tão grande pela sua salvação e pela salvação das almas, que eles desejam sofrer, desejam o sofrimento, se possível, todos os sofrimentos do mundo recaíssem sobre eles, para que eles se salvassem e também salvassem a maior quantidade de almas possíveis. E aí, em um dos casos, né, Nossa Senhora, ela fala para Jacinta que ela será acometida de uma doença mortal, mas essa doença será para a salvação da própria Jacinta, se ela sofrer de forma resignada, e também a salvação de muitas almas. E Nossa Senhora dá a seguinte proposta para Jacinta, para Santa Jacinta: olhe, você aceita, né, ficar internada em Lisboa, longe de sua família, sob os cuidados de pessoas desconhecidas, e sofrer bastante para a salvação de muitas almas? E Jacinta, não uma criança, de forma muito generosa, ela responde de forma afirmativa a Nossa Senhora: quero sim. E acontece, né? Ela é acometida por uma doença, e poucos dias depois, ela é levada para um hospital religioso, né, na cidade de Lisboa, capital de Portugal, e essa doença, né, causa-lhe muito sofrimento, como Nossa Senhora havia falado. Mas as irmãs, né, que tomavam de conta daquele hospital em Lisboa, diziam o seguinte, né, elas falaram o seguinte, que
elas nunca tinham presenciado, nunca tinham vivenciado, né, uma criança ou qualquer um outro paciente, de qualquer idade que seja, sofrer de forma tão resignada, de forma tão paciente. E uma das irmãzinhas que falava frequentemente com Santa Jacinta Martos, perguntou, né, para ela certo dia, né, dói muito, né? Dói muito, você sente muitas dores? E a Santa Jacinta, ela dizia, sim, eu sinto muitas dores. E a irmãzinha perguntava, por que você não grita, né? Por que você não pede com frequência a nossa ajuda, o nosso auxílio para te medicar? E Santa Jacinta dizia, olhe, todo o sofrimento que eu passo, eu dedico à salvação do maior número de almas. E existiu, e certa vez, né, certo dia, aquela criança sofreu tanto que ela pediu ajuda, não gritou, né, não murmurou, não reclamou de nada, mas ela pediu ajuda de uma das irmãs. E quando a irmã chegou lá, né, perguntou o que ela queria, ela respondeu o que queria se medicar. E Santa Jacinta disse o seguinte, olha, eu sinto que de hoje para amanhã a Santíssima Virgem vem me buscar, porque eu já salvei muitas almas. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, né, como falta isso, né, no seio de nossas famílias, como falta isso em nossas almas, a sede por outras almas. Muitas vezes a gente fica nós ficamos iludidos, perdemos tanto tempo, né, com tantas situações que o mundo vai nos apresentando, situações até legítimas, né, mas que vão tomando todo o nosso tempo, e o nosso tempo vai sendo todo consumido por situações mundanas, por situações materialistas, mas deixando de lado, por outro lado, o essencial, o fundamental, que é a salvação das almas, que é a salvação nossa própria, que é a salvação dos nossos familiares. E a Virgem Maria, quando concluiu aquela aparição, né, do inferno para os 3 pastorinhos, ela dizia exatamente o seguinte, né? Os 3, eles perceberam que muitas pessoas caíam no lago de fogo do inferno, né? E eles perguntaram a Nossa Senhora, o que é que representa isso, né? Parecia uma chuva, né? Gotas de chuva caindo no inferno. E a Virgem Maria lhes respondia, são almas que se perdem diariamente por falta de oração e por falta também de quem reze e se sacrifique por elas. E aí, isso tem de tocar, meus amados irmãos, o mais profundo de nossos corações, né? O que realmente nós estamos fazendo, né, para salvar a nossa própria alma, para salvar a vida dos nossos, qual o exemplo que nós estamos dando como cristãos, como católicos, para que nós não sirvamos de escândalo para as pessoas. O que nós estamos fazendo de forma efetiva, né, para a construção do reino de Deus, né? Não é de forma sincera que eu digo isso, né? Mas eu admiro de coração, né, o zelo apostólico de nosso irmão Rony, né? O grande zelo apostólico, né? É um exemplo para todos nós. Eu me espelho realmente no seu grande exemplo, meu irmão Rony. E esse grande zelo apostólico, meus amados irmãos, né, além desse estado de graça que nós devemos nos manter, fugindo do pecado mortal, fugindo das ocasiões de pecado, não basta só isso, para que a nossa alma, em nossa alma seja criada esse zelo apostólico que está faltando em nossas comunidades, em nosso seio católico, em nosso mundo católico, faz-se necessário aquilo que São Paulo já advertiu em suas cartas. É necessário que nós cresçamos de fé em fé. É necessário que nós cresçamos de graça em graça. É necessário que nós tenhamos essa coragem de dar um salto, de lançar as nossas redes em águas mais profundas
é necessário que nós tenhamos esse empenho, esse zelo, né, de que o reino de Deus, né, apesar de Deus não precisar de nós, Ele sim quer precisar de cada um de nós, para a nossa salvação própria e para a salvação do maior número de pessoas, né? Santo Agostinho dizia o seguinte: o Deus que criou sem ti não pode salvar-te. Esse o zelo apostólico, meus amados irmãos, que nós devemos ter aceso em cada um de nossos corações. À medida que fugimos do pecado mortal, nós devemos também buscar de forma consequente esse crescimento de graça em graça. E aí, nós podemos abordar, né, que desde o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento já falavam dessa realidade do inferno, né? Como, por exemplo, nós podemos ver em Daniel 12, se vocês quiserem abrir as Sagradas Escrituras, Daniel capítulo 12, versículo 2 a 3. Amém? Pronto, diz o seguinte, ó. Quer ler, irmão? Pronto. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Isaías também, no capítulo 66, versículo 24, ele já fala dessa realidade, né? Dessa doutrina do inferno. E o profeta diz o seguinte: e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Então, essa, mais especificamente, né? Essa questão aqui, essa que foi abordada, né, pelo profeta Isaías, né, ele toca num ponto muito preocupante, né? Ele diz assim: todos aqueles, né, que prevaricaram contra mim, né? O que é prevaricar, né? É deixar de fazer algo, né? Deixar de fazer o que está ao seu alcance para que você se salve e para que você também seja um canal de salvação para os outros, né? Então, todas essas pessoas, né, que foram um dia tocadas pela ação de Deus, que foram tocadas, movidas pela ação do Espírito Santo, né, nós não temos a desculpa, meus amados irmãos, né, de voltarmos à realidade que já vivíamos, né? O próprio apóstolo Pedro, né, o primeiro Papa, ele dizia que é pior do que um porco, né, que volta à lama e já estava limpo e se vai se revirando na lama, suja novamente, fica muito pior do que antes, né? Essa realidade das pessoas que vão fugindo, né, desse estado de graça, do estado de graça inicial, e vão vivendo, retornando à vida anterior de pecado. O catecismo da igreja, né, a igreja no seu sagrado magistério, ela vai explicar, né, o que é o inferno, né? O artigo 1033 fala o seguinte, né, de forma resumida: morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. No ponto 1035, nós vemos aqui no Catecismo da Igreja: o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno
consiste na separação eterna de Deus, o único em quem um homem pode ter a vida e a felicidade, para as quais foi criado e as quais a inspira. Então, é consenso, né, até seguindo a teologia de Tomás de Aquino, né, que hoje, né, tanto o céu como o purgatório, tanto o céu como o inferno, são estados, né? São estados. E o céu vai ter uma certa diferença, tem algumas divergências, né, entre os santos doutores, mas essa divergência, na verdade, não é tão grande, né? Em que sentido? Quando a Santíssima Virgem Maria, né, ela é levada, né, de corpo e alma ao céu, né, então o céu, de certa forma, ele já se constitui num lugar, nesse sentido, né? Nesse sentido, assim, e concordam com esse entendimento São Tomás de Aquino, o próprio São João da Cruz, né, fala nesse sentido também. E o próprio Jesus, né, que ele sobe de corpo e alma, Então, nesse sentido, né, nós podemos ver essa realidade dos céus, né, como sendo já um lugar, né, O inferno, por outro lado, não, né? O inferno é um estado, né? Mas a povoação do céu, né, assim podemos dizer, de forma com essas pessoas de corpo e alma, né, se dá na Santíssima Virgem Maria e em Jesus, de forma exclusiva. É isso que os santos doutores falam, né? Tem aquela questão, por exemplo, do profeta Elias, né, que foi arrebatado pela carruagem, né? É uma questão que muito divergente entre os santos doutores. Mas, por exemplo, São Cipriano de Cartago, Santo Hilário de Poitiers, eles falam o seguinte, né, que ele não está no céu como a gente pensa, né, na glória eterna, como a gente pensa, mas ele está num lugar à parte, está num lugar reservado. Por exemplo, São Cipriano, ele compara esse lugar como Deus recriou um Éden, né, um paraíso, um Éden, para acolher Santo Elias, né, o Santo Elias, que passará pela morte, sim, né? Lá no livro do Apocalipse, mais na frente, né, a gente vê que haverá duas testemunhas, né? Duas testemunhas que serão martirizados, né? Que virão dos céus, né? E pregarão sobre a terra e serão martirizados nos últimos dias, né? Essas duas testemunhas, elas irão atuar, né, quando cumprindo até uma palavra de Jesus, quando Jesus fala o seguinte, que quando eu vir, né, pela segunda vez, será se eu encontrarei fé no coração dos homens? Então, a gente já está vendo essa apostasia, né, tomando reinante no âmbito quase geral da igreja. E se a gente for dar uma olhada no mundo, né, no mundão aí afora, muitos já desistiram da fé, né? Quantos já estão vivendo uma vida totalmente apática, né? Totalmente à parte de Deus, né? E quanto mais se aproximar da segunda vinda de Cristo, essa situação de apostasia, ela piorará, ficará pior, né? E é nesse contexto, né, que virá essas duas testemunhas. Então, alguns outros dizem, né, que Elias e Moisés, Elias e Enoque, né? Mas o certo é que Elias estará entre essas duas testemunhas. E, por outro lado, né, o inferno é um estado, sim, né? Hoje é um estado da alma, que se separa de Deus, né? E essa é a maior pena do inferno, é a pena do dano, na qual o homem, de forma desesperada, né, viverá eternamente distanciado da sua única fonte de felicidade. E nós podemos perceber isso, meus amados irmãos, né? As pessoas que, por exemplo, né, têm alguma doença psíquica, algum problema psicológico, né? As pessoas, elas entram em desespero, né? Elas se desesperam, né? E esse desespero, né, se não for devidamente tratado, pode até levar à morte dessa pessoa, né? Um desespero na mente, um desespero no mais profundo de sua alma.
E quantos não se matam por causa dessas situações, né? Imagine essa situação estendida pela eternidade, né? O desespero de não ter nenhuma segurança, o desespero de não ter nenhum porto seguro, o desespero de não ver mais a Deus. Essa é a maior pena do inferno. E o irmão pediu para que a gente abordasse, né? Seguisse abordando, né? Através de versículos bíblicos, de passagens bíblicas, né? Onde Jesus, os profetas, né? Como a gente acabou de abordar, Isaías e Daniel, falam dessa realidade do inferno. O primeiro evangelho que a gente vai ver aqui é Lucas 13, versículos 22. Versículos 22 ao 30. Fala o seguinte: sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias, e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançados para fora, virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Há muitos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho, né, nós percebemos que Jesus clama de cada um de nós algo que tem sido esquecido, né, na nossa realidade cristã, na nossa realidade católica. Muitos querem viver um catolicismo de forma muito light. Muitos querem viver o catolicismo de forma a não fazer nenhum esforço para salvar-se. Mas Jesus diz o seguinte, ele é perguntado, né? É verdade que são muito poucos os que se salvam? E Jesus, ele não responde se são muitos ou se são poucos, né? Mas ele diz o seguinte: olhe, esforçai-vos. Esforçai-vos, porque largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à salvação eterna. E nesse sentido, meus amados irmãos, né, nós podemos até perceber que muitos chegarão diante do Senhor, né, no juízo particular, e dirão: mas Senhor, né, eu preguei em teu nome, Deus me livre dessa mal hora, eu preguei em teu nome, eu formei em teu nome, né, eu fui para a missa em teu nome, né, eu ajudei na liturgia no teu santo nome, eu cantei para ti, Senhor, né, eu não vos conheço, eu não vos conheço. E nesse sentido, meus amados irmãos, né, nós vemos essa grande realidade, né, essa grande realidade que Deus nos chama a purificar. O que é que Deus nos chama a purificar, né? A intencionalidade de nossas ações. Muitas vezes nós fazemos tudo isso, mas com a intenção de sermos vistos pelos homens, de sermos aplaudidos pelos homens, de sermos vistos como pessoas coerentes, como pessoas verdadeiras, mas no fundo das suas intenções, no fundo do seu coração, né, ao fazer aquelas obras, ao realizar aquelas obras, em último plano está, de fato, agradar a Deus. E aí que mora o perigo, né? E aí é que mora o perigo. Nós devemos nos vigiar, meus amados irmãos, né? Nós devemos nos vigiar. Quantos irão nos preceder na eterna glória, né? Assim como o próprio Jesus falou, né? Muitos dos que hoje são últimos serão considerados primeiros no reino de Deus. E muitos daqueles que são primeiros serão considerados os últimos no reino de Deus. E nesse sentido, né, nós somos convidados, mais do que nunca Jesus falou, né,
foi o que mais falou, né? Foi o que mais repetiu sobre a doutrina do inferno. Ele foi o que mais, foram mais de 15 vezes que ele falou sobre o inferno nas Sagradas Escrituras. Mas qual a preocupação de Jesus diante de tudo isso, meus amados? Né? A preocupação de Jesus é a preocupação de um pai que observa que o filho está indo por um caminho desregrado, por um caminho de não virtude, e que sempre alerta: meu filho, não vai por aí. Meu filho, o caminho é esse. E de tanto repetir, poderá o filho escutar, né? E é essa pedagogia de Jesus, né? De tanto ele falar do inferno, de tanto ele nos alertar sobre essa realidade que é real, que nós possamos tomar essa vergonha na cara, né? E fazermos o esforço necessário, fazermos as obras que Deus quer que façamos para a edificação da santidade em nossas vidas e na vida do nosso próximo. Ainda no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, Jesus ele vai citar novamente essa realidade do inferno. Capítulo 16, versículo 19 até o 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele, avidamente, desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouça-nos. O rico replicou-lhe: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhes: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dos mortos. Palavra da salvação. Glória a você. Então, nesse evangelho, né, o primeiro chamado que Jesus nos oferece, né, nos oferta, é exatamente esse, né? Esse homem, né, esse pobre Lázaro, ele estava ali de forma ostensiva, né, na porta do rico. E o rico todos os dias passava, né, ao lado desse pobre Lázaro, mas não o socorria, mas não o ajudava, né? Muitas vezes até o xingava, né, por assim dizer. Mas o chamado principal, né, o primeiro chamado que Jesus nos faz nesse evangelho, né, é de que nós devemos ter compaixão do outro. Compaixão não só por aqueles que estão na vida de pobreza física, né? Na vida de pobreza física também, mas hoje principalmente, meus amados irmãos, na pobreza espiritual, na pobreza de não conhecer a Deus, na pobreza de não conhecer os seus santos mandamentos. E muitas vezes nós somos amigos, nós temos familiares, né, que estão nessa condição de distantes de Deus,
e não temos a devida coragem, né, de orientar essa pessoa, de convidar essa pessoa para a vida de oração, de alertar a pessoa para a vida de pecado que ela está levando. E aí essa pessoa vai se afundando no erro, vai se afundando no pecado e muitas vezes morre nessa situação. E aí chega aquele remorso em nossa consciência, né? Eu poderia ter feito algo, mas já é tarde. É esse o convite que Deus tem para cada um de nós, meus amados irmãos, né? Primeiro, de compadecermos, né? De compadecermos desses nossos irmãos, de compadecermos de nossa própria condição de vida, né? Quando nós estamos nos arrastando numa vida de pecado, quando nós estamos nos arrastando numa vida distanciada de Deus, que nós possamos, tal como o cego Bartimeu, clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim, e Ele virá em nosso socorro. Ele sim virá em nosso socorro. Quando Jesus fala, né, pedi e recebereis, é nesse sentido. É nesse sentido, não pedir algo material que é lícito sim, não, mas quando Ele fala que a oração infalível é essa, né? Quando pedir e recebereis a mudança de vida interior, a mudança do pecado para a vida em estado de graça. Deus não nos faltará. Deus, Ele sempre escutará essa oração, né? E aí, meus amados, eu lhes pergunto, né? Sabe aquele pecado que você tem lutado, né, com tanta frequência? Você tem pedido a Deus para se livrar dele? Pense um pouco mais profundo do teu coração. Você tem pedido a Deus, eu tenho pedido a Deus para me livrar desse pecado? E mais ainda, você tem pedido a Deus para que aquele familiar seu, para que aquele amigo seu saia da vida errada que ele se encontra? Lembremos a Santíssima Virgem Maria. Muitas são as almas que se perdem, porque falta pessoas que se sacrifiquem e rezem por elas. E aí, a gente fica muitas vezes perdido, né? Eu estava até comentando esses dias com um amigo meu, né? Que ao ver uma pessoa ainda se debater muito sobre essa questão política, né? Quantos não criaram inimizades por essa questão política? E eu até brincava com a pessoa lá, né? Disse: olha, se os católicos, se os cristãos, né, defendessem a fé verdadeira, defendessem o catolicismo, defendessem a Jesus, tal como os defensores de um lado, né, e defensores de outro lado político defendem tais políticos, o Brasil já estaria mudado. O Brasil já teria passado, né, por uma revolução do Espírito Santo, uma revolução Jesus, né? Mas infelizmente a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo com coisas que não são essencial, com coisas que não são necessárias. E aí, nesse sentido, meus amados irmãos, nós somos chamados, né, a ter essa mesma garra, a ter essa mesma força, até essa mesma coragem de defendermos a nossa fé católica, de defendermos a Jesus, tal como se defende político A ou B, tal como se defende time A ou B, para que o nosso interior seja mudado, né? A nossa vida interior seja mudada, e assim, consequentemente, a nossa sociedade vai mudando também. Por outro lado, né, nós vemos que o rico, ele faz uma oração, né? Ele faz uma oração no inferno. Ele diz: olha, pai Abraão, né, você bem que podia pedir que algum morto, né, voltasse, ou ele mesmo voltasse lá para falar para os meus familiares, que com certeza estavam vivendo no mesmo erro que ele, né? Se ele teve aquela preocupação, né, é porque com certeza os familiares estavam vivendo o mesmo erro, para que eles não tivessem a mesma sorte que o rico, né? Não caíssem naquele lago que era o inferno. E Abraão, ele diz o seguinte, né? Ele fala que lá tem os profetas, né? Que eles escutem os profetas. Lá tem os sacerdotes, e hoje, na nossa realidade, né, tem os padres, né, tem Rony, que eles escutem os padres, que eles escutem Rony, né? Mas
mesmo que um morto vá até eles, né, e testemunhe a realidade do inferno, isso não será capaz para que eles mudem de vida. Isso não será suficiente para que eles mudem de vida. E realmente, Jesus ele profetizou, né, o que viria a acontecer com ele, né? Morreu e ressuscitou. Infelizmente, muitos ainda não acreditam que ele ressuscitou. Outro Lázaro, né? Outro Lázaro Jesus ressuscitou, mas mesmo assim, aqueles homens de coração duro não mudaram de vida. Vejam essa realidade. Mesmo que o morto ressuscite, né? Quem não quer mudar de vida não muda. Quem se fecha à graça de Deus, né? a ponto de não querer a Deus, essa pessoa não muda. E eles ainda procuravam Matar Lázaro. O testemunho que Sim. Lázaro dava. É uma realidade, tá vendo? É aquela questão, né? Pau que mas apesar dessas situações, meus amados irmãos, que nós não desistamos da salvação do nosso próximo, que nós não desistamos da nossa própria salvação, né? Jesus nos dá os meios, né? Deus nos dá a graça, né? Mas que nós possamos seguir firmes, né? Entregando-nos a Deus diariamente, entregando também o nosso próximo diariamente a Deus. E por último, fechando essa reflexão desse evangelho que nós acabamos de escutar, né? Santa Teresa de Ávila, ela fala o porquê, né? O porquê desse rico, né? Desse rico pedir pelos que estavam na terra, né? Pedir por alguém é uma obra de caridade, ou não é? É possível ter caridade no inferno? Não, não é possível ter caridade no inferno, né? Mas Santa Teresa de Ávila, ela destrincha, né, essa questão. Ela fala o seguinte, né, que a preocupação do rico não era com seus familiares, mas era com ele mesmo. Em que sentido, né? Quando alguém se condena ao inferno por causa do meu mau exemplo, então a minha pena no inferno aumenta. Então essa foi a preocupação do rico. Ele não estava preocupado com o familiar, coisa nenhuma. Era preocupado com o sofrimento na pele dele. Então, quanto mais, né? À medida que... olha essa relação, né? Entre uma coisa e outra, né? A maior quantidade de pessoas que forem condenadas por nosso mau exemplo, a nossa pena no inferno irá aumentar. Mas, por outro lado, a maior quantidade de pessoas que, por causa do nosso bom exemplo, cheguem até Deus, se salvem, então a nossa glória no céu também será maior, de forma proporcional. Isso testemunha, por exemplo, São João Bosco, né? São João Bosco e o venerável Futuxi, eles diziam que a gente chegando à eterna glória, chegando aos céus, a gente vai ter muitas surpresas. A gente, por exemplo, vai chegar lá e ver uma criancinha, né, que morreu antes de nós, e a criança vai dizer: olha Deus, ele ajudou a chegar aqui. Outra pessoa, né, vai chegar até Nossa Senhora e diz: olha Nossa Senhora, tá lembrado dele? Tá chegando aí, ó. Onde tá chegando aí? Ele me ajudou a chegar aqui também. Então a glória da pessoa vai aumentando. Se por um lado, né, no inferno a pena aumenta, no céu a glória aumenta à medida que a gente vai dando o nosso bom exemplo, e esse nosso bom exemplo vai salvando as almas. Por último, meus amados, né, a gente vai pegar aí o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 31 até o 46. Diz o seguinte: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes.
estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de comer, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não viestes me visitar. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a Deus. Assim. Então, nesse último evangelho, né, que nós iremos comentar um pouco agora, né, nós vemos claramente, né, mais uma vez, né, essa questão da importância de termos em mente, né, a cada dia, essa intenção de purificar a intencionalidade de nossas obras. Né? A intencionalidade de nossas obras é algo que se repete, né? Então, muitos farão as boas obras, mas não com a intenção de agradar a Deus, não com a intenção de glorificar a Deus por meio de suas boas obras, mas puramente, né, de se promover, de se expor, né, de se expor para os homens. E isso, né, não vale nada diante de Deus. Não vale nada diante de Deus. E quando a gente percebe essas questões, né, nós vemos algo muito... algo que está na raiz do protestantismo, né, a sola fide, né, a salvação somente por a fé, na qual, né, Lutero, né, ele teceu essa doutrina da sola fide, e nessa doutrina fala exatamente o seguinte, né? Basta que eu tenha um pensamento positivo, confiante de Deus, né, que eu serei salvo. Que eu serei salvo. E aí, olha o grande risco que se corre, né? A pessoa comete os pecados mais abusivos, né? Os pecados mortais vai cometendo, mas basta que aquele ser humano, que aquela criatura, né, pense do fundo do seu coração, né? Deus não deixará que eu me perca. Ele é profundamente misericordioso e não deixará que eu me perca. Meus amados irmãos, olha que loucura, né? Olha que loucura. Nós vemos que essa realidade da riqueza da nossa Santa Igreja Católica, né? Por um lado, né, a gente vê que na tessitura do protestantismo, né, Lutero ele nega todas essas realidades, as realidades sacramentais, as realidades dos santos, e tantos outros caminhos que Deus nos proporciona para a salvação. E vendo, né, esse exemplo de Lutero, né, Lutero ele tem um biógrafo dele que fala exatamente o seguinte, é que antes dele fazer essa revolta aí protestante, né, ele passava cerca de 7 horas até, né, no confessionário. Não sei como é que o padre aguentava, mas ele teve vezes dele passar 7 horas, né, se confessando. Era um homem tremendamente escrupuloso. Eu estou colocando esse exemplo aqui, meus amados, para que a gente também tenha esse cuidado, né? Nós não podemos, por um lado, né, relaxar na fé. A gente pensar, olha, eu estou seguindo a Deus, eu estou indo para a missa, e
Deus me dará salvação por causa disso, só por causa disso, né? A gente tem que fazer um esforço. Mas por outro lado, né, quando a gente está vivendo uma vida sacramental, uma vida em estado de graça, né, uma vida em Deus, né, muitas vezes a gente vai correr essa tentação de viver uma vida de escrúpulos, né? O que seria isso? A gente voltar a esse pensamento de Lutero, esse pensamento luterano, né? Ele, como era um homem muito escrupuloso, ele via que até mesmo os pensamentos não consentidos era pecado. E olha o que foi que aconteceu, né? Um homem tão escrupuloso, né? Ele não confiou como devia na graça de Deus, e acabou fazendo essa revolta toda, né? Levando a tanto essa perdição, né? E quando nós percebemos, né, essas questões, por exemplo, o pensamento de escrúpulo, um exemplo que eu posso dar, né? Um pecado que você confessou, né, há tanto tempo, mas você fica com aquele pensamento: será se Deus perdoou mesmo? Será se realmente Deus aceitou o meu perdão? E o demônio pode enganar a muitos, né, nesse sentido, nessa falta de confiança no amor de Deus, na misericórdia de Deus. E olha a gravidade disso, né? O Papa Leão XIII, ele fez a divisão, né, dos pecados contra o Espírito Santo em 6, né? A presunção de salvar-se, que é a pessoa querer salvar-se sem o seu esforço, né, aliado à graça de Deus, e também o desespero de salvar-se, o desespero da salvação, que são as pessoas que já não mais confiam na graça de Deus. E esse caminho de escrúpulo, meus amados irmãos, né, é um caminho que pode nos levar, é uma das vias que pode nos levar à impenitência final, que é o pecado contra o Espírito Santo. E, fechando, né, nesse sentido, que nós tenhamos sempre isso em mente, né? Deus, Ele nunca nos arma armadilhas. Deus nunca monta armadilhas para que seus filhos se percam. Entenderam isso? Deus nunca monta armadilhas para que seus filhos se percam. Muito pelo contrário. Ele vai dar todos os meios para que nós cheguemos à salvação. Ele dará todos os meios, meus amados irmãos, necessários para que a gente se livre do inferno. Nos dará os irmãos, nos dará um dia como hoje, uma pregação, uma formação, nos dará a oração, até das pessoas que a gente nem conhece, mas em função de nossa salvação, nos dará o anjo da guarda, nos dá o anjo da guarda, o qual a gente deve cultuar, né? A gente deve ter uma proximidade maior, assim como dizia o São Padre Pio. E, nesse sentido, né, nós temos que ter essa enorme confiança em Deus, né? Não relaxarmos, vivemos uma vida equilibrada. O catolicismo é isso, né? É uma vida equilibrada, não relaxados, mas também não desesperados, né? Ter esse equilíbrio, essa firme convicção de que Deus nos chama, né? De que Deus nos tem um chamado para os céus. Que nós somos predestinados para vermos a Deus novamente face a face. E, encerrando nesse momento, eu vou só ler uma das visões que os santos tiveram sobre o inferno, né? Eu vou ler a visão, que é uma visão mais rápida, a visão de Santa Teresa de Ávila, Santa Faustina, na verdade. Essas visões que os santos tiveram, né, do inferno, do céu, do purgatório, assim como a gente vê aqui no magistério da igreja, através do catecismo, né, a gente percebe que hoje, né, o inferno é um estado. É um estado. O céu, assim também como o céu é um estado. É um estado. Mas quando a gente passar pelo juízo final, né, quando Jesus vier em glória, né, na segunda vez, e julgar os vivos e os mortos, então haverá a ressurreição dos corpos, né? Então, na ressurreição dos corpos, nós estaremos no céu de corpo e alma, e os condenados estarão no inferno de corpo e alma também.
E aí, nesse sentido, né, é que vem o sentido, a pena dos sentidos, né? A primeira pena do dano, que são as duas penas que a alma condenada passa no inferno. A pena do dano é a maior pena de todas, né? A pena do desespero de não ver mais a Deus, né? E a pena do sentido foi a que os santos presenciaram, tiveram essa antevisão do inferno, né? E Santa Faustina, ela dizia o seguinte, ó: hoje, conduzida por um anjo, fui levado às profundezas do inferno, um lugar de grande castigo. E como é grande a sua extensão! Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento, que constitui o inferno, é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, o de que esse destino nunca mudará. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão, o terrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e os deles mesmos. O sexto é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições e blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde o tormento se distingue do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos, se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido que pecou, por toda a eternidade. Estou escrevendo por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos para falar às almas e testemunhar que o inferno existe. Sobre isso, não posso falar agora. Tenho ordem de Deus para deixar isso por escrito. Os demônios tinham grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tinham que me obedecer. O que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi. Percebi, no entanto, uma coisa: o maior número de almas que lá estão é justamente daquelas que não acreditavam que o inferno existisse. Quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem ali terrivelmente. E por isso rezo com mais fervor, ainda pela conversão dos pecadores. Incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles. Ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo, nos maiores suplícios, até que vos ofender com o menor pecado que seja. Diário de Santa Faustina, 741. Fechando essa reflexão sobre o inferno, Santo Afonso Maria de Ligório, ele, nas suas meditações sobre os novíssimos do homem, né, quando chega na reflexão sobre o inferno, ele fala o seguinte, né, que quando uma pessoa morre, né, em estado de pecado mortal, né, não confessado, não arrependido, né, e com isso é condenado ao inferno, conforme o magistério da igreja, olha o que é que Santo Afonso diz, é algo muito pesado. Ele dizia, primeiro, o anjo da guarda, né, que nos foi dado por Deus, para que a gente chegue à salvação, será um acusador contra nós diante de Deus. E algo ainda muito mais grave. Santo Afonso dizia que até as paredes que testemunharam os pecados que você praticou, que eu pratiquei, falarão diante de Deus, serão testemunhas de você diante de Deus. Testemunharão contra você diante de Deus. As paredes falarão no juízo final. Imagina aí. Eu acho que é melhor a gente se arrepender o quanto antes e pedir essa graça a Deus de vivermos de acordo com o seu querer, de vivermos de acordo com a sua vontade, né? Não pura e simplesmente, né, pela existência do inferno, mas nós temos que buscá-lo a Deus pelo que Ele é. Nós temos que promover o reino de Deus, porque Deus já nos ama tanto, né, meus amados irmãos? Deus já nos ama de forma tão abissal, de forma tão colossal, que espera de nós o mínimo. Espera de nós retribuirmos esse amor para com Ele.
está aí os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Cumprindo os 10 mandamentos, a gente vive de forma contínua em estado de graça, né? Quem está lembrado aí dos 10 mandamentos? Quem se lembra? Vamos repetir? Primeiro mandamento. Maravilhosas são todas as coisas. Segundo mandamento. Não tomarás o santo nome. Terceiro mandamento. Guardado o Quarto mandamento. Não apagar. Quinto mandamento. Não matar. Sexto mandamento. Não roubar. Sétimo mandamento. Não cobiçar as coisas alheias. Oitavo mandamento. Não adulterar. Nono mandamento. Não cobiçar a mulher do seu próximo. 10º mandamento. Não pecar contra a castidade. Foi o oitavo, devia ter. Era o sexto, na verdade, né? Pronto. E a gente, quem tiver alguma dúvida, né, vá lá no catecismo da igreja e pesquise sobre os 10 mandamentos, né? Então, a falta contra um desses 10 mandamentos, né, você, né, estará semeando um ódio terrível a Deus, né, que no momento a gente não pode enxergar. A nossa alma não pode enxergar ainda. Mas se a gente morrer hoje, né, em estado de pecado mortal, a gente vai ver o ódio que a alma tem se morrer em estado de pecado mortal. E por outro lado, né, se a gente morre na amizade com Deus, a gente vê o grande amor que a nossa alma teve para com Deus e morreu tendo esse amor para com Deus, até o último dia de vida, né? Morreu com esse grande amor. Santa Gema Galgani, ela dizia o seguinte, né? Ela teve a graça, Santa Catarina de Sena, ela teve a graça de ver uma alma em estado de pecado, em estado de graça. E ela viu a alma nua e crua, né? Como a alma é, em estado de graça. O grande amor que a alma tem para com Deus. E ela dizia que a alma era tão reluzente que ela pensou em se ajoelhar e adorar a alma, pensando que era o próprio Deus. São João da Cruz dizia, né, que o demônio teme um homem e uma mulher que ama a Deus tal como o próprio Deus. Tal como o próprio Deus. São Padre Pio de Petrolina, em alguns momentos, quando ele era chamado para realizar alguns exorcismos, muitas vezes ele chegava na casa, o demônio já corria, que não aguentava a presença do homem. Não precisava nem fazer o rito de exorcismo, né? Só na chegada do Padre Pio, ele já corria, o demônio corria. E é assim que nós somos chamados a ser, meus amados irmãos, né? Evitando o pecado mortal, buscando esse aumento da graça, né, no mais profundo de nossas almas, para que nós tenhamos, né, é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos santos de altar. Essa é a realidade que Deus nos convida, sejamos santos de altar, que confiantes nessa misericórdia de Deus, confiantes no seu amor, que nós possamos também temê-lo, sempre lembrando que Deus é amor, que Deus é misericórdia, mas que também Ele é justiça, que Ele é justiça, né? E diante dessa justiça de Deus, que nós possamos temê-lo, que nós possamos amá-lo ainda mais, que nós possamos servi-lo ainda mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus amados irmãos e irmãs. Muito obrigado e pode contar comigo e conto com as vossas orações e conto também com as minhas. Amém?